Vamos dar continuidade aqui às discussões sobre o livro Os Problemas da Estética, do Luigi Pareison. Vamos agora para o capítulo 7, Arte e História. Vamos perto de acabar o livro. Falta esse e... Vamos até o capítulo 10, se não me engano. Vamos lá, né? A gente tem que iniciar esse capítulo com alguns poréns. Primeiro, é a crítica que o Benedetto Croce faz à inconsistência da história da arte e sua impossibilidade de se realizar por reduzir a história da arte à história civil, política, história das ideias ou da cultura. Na visão do Luigi Pareison, a obra de arte possui historicidade apenas no sentido do que a obra contém em si, todo o passado, e não apenas a arte precedente a qual ela se inspira. Pareison vê a criação artística como um começo absoluto, em suas próprias palavras, uma realidade novíssima, e a pretensão de se fazer uma história da arte seria negar essa originalidade e essa autonomia. Para isso, então, para ele isso significaria associarmos exclusivamente uma relação que uma obra possui com um determinado momento histórico seria dar à arte uma mera determinação causal. O que isso significa? Significaria que estaríamos reduzindo a obra artística a mero retrato do seu tempo, como se o único valor que fosse parte dele seria da obra de arte como um registro do momento histórico de um povo, de uma cultura. Nisso a gente vai ter dois lados. Um lado que entende existir uma continuidade da arte com instituições, com nascimento, crescimento, decadência e morte, passagem de um estilo para outro, evolução de modos de composição, exclusão, permanência de certos temas, criação de gêneros. E, por outro lado, teríamos a insistência na ideia absoluta da originalidade da obra como uma condição da perfeição artística, onde a obra não toleraria ligação com outras, isolando todo o contexto numa absoluta suficiência. Essa última ideia é uma visão bastante romântica da originalidade, onde a criatividade não toleraria nenhum tipo de receptividade externa, ou é 8 ou é 80, ou é absoluta ou não é, e da obra como uma singularidade fechada em si. Vejam como são questões bastante complicadas se a gente pensar no contexto contemporâneo. Vai existir nessas duas doutrinas uma outra oposição. A historicidade da arte como uma visão da mudança dos fenômenos artísticos dentro do desenvolvimento da civilização e, do outro lado, temos a autonomia da arte, a ponto de negar algum tipo de correspondência entre a obra e a realidade histórica. A historicidade comprometeria a autonomia e a especificação da arte, enquanto a autonomia ela negaria a historicidade. Nisso, Pareison afirma que o filósofo italiano Benedetto Croce chegou ao seguinte entendimento: a história da arte precisa analisar a história dos fenômenos artísticos, mas deixar preservada a especificação e a originalidade das obras, pois senão a história da arte correria o risco de ser apenas uma história civil ou uma história da cultura. Mas, por outro lado, se não levarmos em conta os fenômenos históricos, nós não temos, obviamente, história da arte. Não é preciso levar coisa a extremos da historicidade sem analisar a especificidade, nem da extrema autonomia cega que não olha para aquilo que está ao seu redor, circundando a obra. É importante ter isso em mente. Assim, vendo essa discussão, temos então que considerar que a especificação da arte não significa necessariamente negar sua historicidade e vice-versa. O que temos que entender é que se a correspondência entre a arte e seu período histórico e social nos leva a uma dependência, realmente vai ficar comprometida a ideia da especificação da arte. Mas é verdadeira e inegável aquela correspondência entre a arte e o seu período histórico, e não podemos simplesmente fechar nossos olhos para ela. Para Pareson, essa ideia
da história seria seguir um complexo caminho da espiritualidade humana, no sentido que a história da arte ela não deriva da história geral, e que aquele que quiser traçar a história da arte, ela deve estudar a sua gênese, no sentido de vir dentro de um ativo inventivo uma realidade histórica, no caso, o momento histórico, a situação daquele povo, a sua espiritualidade, tradições, referências e de outros artistas, ou seja, coisas que não estão diretamente ligadas ao fazer artístico, mas e que influenciam as tomadas de decisão e consciência espiritual. E é importante lembrar que, se a obra é temporal em relação ao seu ato, ela é intemporal em relação ao seu efeito, ela vai movendo-se no tempo, e isso também é importante. Essa sua perenidade, essa sua relação de duração indefinida, seja a sua capacidade de inspirar e suscitar interpretação com o passar dos tempos. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse mouse. Vamos supor que diante dele temos uma obra de arte do período Y. No período Y, essa obra tinha a sua inventividade e estava imersa na espiritualidade de sua época e no ato inventivo do artista. Com o passar dos séculos, essa obra vai criando novas camadas invisíveis de sentido, de significados e da sua capacidade de suscitar estímulos que podem levar à influência de visões dos indivíduos e até da cultura de um povo. Isso se dá pela sua perenidade, da sua capacidade de ecoar pelo tempo, por um tempo indefinido no imaginário. E esses fatores também devem estar presentes na análise histórica. Mas, apesar de perene, temos que estar cientes e preparados para o dever do caráter perecível, imortal, que pode suscitar de uma obra de arte, desde o seu ato mais extremo, que é a sua completa destruição, seja pelo tempo, seja também por conflitos e destruições das mais diversas, e também o desgaste natural que pode vir a acontecer, que pode levar a obra a perder também certos sentidos que, com a alteração das suas condições, acaba gerando uma alteração também da sua compreensibilidade. Agora vamos falar de outro tópico, sempre muito polêmico, que é o da originalidade. Há dois fatos nessa ideia que caminham junto e para alguns podem ser considerados antagônicos, apesar de não serem na prática. Um é o fato de admitir a originalidade da obra artística e outro é o de admitir que existem escolas artísticas e influências e que em muitos casos já derivam de outros artistas, de outras escolas artísticas. O que se não deve ter é uma concepção unilateral das coisas. É nisso que Parison defende a ideia de tradição, de uma forma que a gente podia pensar a tradição de uma forma um pouco distinta do que a gente costuma pensar a tradição. Ele pensa que existe sim na tradição aquela radicalização que nos leva a um extremo do convencionalismo e da cópia. Porém, a tradição também pode nos levar a dois atos. Um é o de inovar e o outro é o de conservar, e que a inovação estaria aliada à ideia de continuidade, pois a inovação sem continuidade seria fantasiar no vazio, seria fazer algo, não tem como você fazer algo a partir de nenhum fundamento. E a continuidade sem a inovação é apenas cópia e repetição, porque nós não podemos esquecer, nenhum ato humano parte do nada, do vazio absoluto. Ele está atrelado a uma realidade precedente anterior a ele. Mas essa discussão nos leva a novas questões. E aquela coisa de escola impressionista, estilos musicais, gêneros literários, essas coisas que de certa forma não tiram o caráter irrepetível e único da arte, elas não trariam esse aspecto de obras comuns? Geralmente são dadas duas interpretações para isso. Uma interpretação nominista e uma interpretação coletivista. Para os noministas, coisas assim são apenas nomes. Isso mesmo, são apenas denominações que nivelam gênios com medíocres, obras-primas com obras falhas,
com obras extremamente comuns e desviam o olhar daquilo do que é autônomo e único na arte. Já os coletivistas pensam esses fenômenos como estilos, escolas, são realidades para além do indivíduo, onde estão inseridas as obras individuais, seria um espaço onde estariam os delineamentos gerais, onde as obras teriam essas características, seria um espaço onde, apesar de ter as características gerais, teriam também as características particulares de cada artista. Pareçam ver as coisas como uma via de mão dupla, como sempre, né? Ele diz que não adianta essas escolas, estilos e gêneros se não existirem os artistas com suas singularidades dentro delas. Não se cria uma escola sem obras que a anteceda. Algo do tipo é criar um vazio, criar algo sem vida, seria criar um nada. Bom, por fim, acho que o mais importante na visão do autor é que a função da história da arte possa unir esses elementos: a historicidade e a especificidade, a continuidade e a originalidade, sem que uma anule a outra, pois ele assinala essa dupla função da história da arte, que é a de acompanhar a história da civilização ou de uma cultura, mas sem se tornar dependente delas. Ou seja, a história da arte acaba por incrementar ou enriquecer a história geral, enquanto enriquece as próprias obras em si, dando uma revelação mais ampla e profunda dos momentos em que esteve inserida. E no fim, quem ganha somos todos nós, aprendendo e enriquecendo um pouquinho mais os conhecimentos da civilização humana e dos seus caminhos. Esse capítulo, ele é um pouco... se você for conversar talvez com algum historiador, com alguma pessoa da área de história da arte, com algumas conversas que tive com algumas pessoas, porque foi um capítulo que eu achei bem curioso, apesar de eu não ser da área nem de filosofia, nem de história, eu vi que existem algumas discordâncias em relação a esse capítulo por parte de historiadores, que não consideram ainda muito o caráter filosófico dessas questões. Mas isso é uma coisa que não cabe a mim, mas cabe a os historiadores e filósofos discutirem esses assuntos. E é isso aí. Vamos agora, até mais, até os próximos capítulos.